Olá pessoal, e o que a gente faz um domingo chuvoso? Escuta canto gregoriano e estuda. Então, como esse canal nada mais é do que eu compartilhar meus estudos com vocês, eu resolvi dar uma olhadinha nesse tema ecumenismo a partir do evangelho de hoje. Sim, o evangelho de hoje fala dos trabalhadores da vinha, que o proprietário da vinha passa pela praça e a tantas horas chama os trabalhadores, né? Até que chama da última hora e paga o mesmo. Então eu achei muito interessante fazer esse link com o ecumenismo, né? E agradeço desde já, né? Nosso Senhor, que através do Espírito nos ilumina a consciência para que a gente possa realmente evangelizar, porque evangelizar é um evangelizar-se, né? Levar nossos irmãos a compreender a verdade é primeiro compreender a verdade. Então, assim como eu sinto essa luz de Deus na minha alma, eu quero também que vocês sintam, e a coisa que atrás de mim tá ficando, ó, poderosa. Olha quem mais veio para aí, ó. Jesus misericordioso. Então, para mim, do meu ponto de vista, ouvi muitas humilhas bonitas, inclusive a do meu pároco, né, sobre o evangelho de hoje, mas eu gostaria de suscitar a vocês um pontinho a mais que eu não ouvi. Então eu quero compartilhar, mas eu quero pedir ajuda do Espírito Santo, porque sem ele a gente não faz nada, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria Santíssima, rogai por nós. Por que eu peguei o evangelho de hoje? Porque quando ele diz assim para os trabalhadores, quando ele está chamando, ele diz assim, eu vos darei o que for justo, né? O que é o justo? O que um denário é esse que Jesus está pagando? Ele mesmo, né? Essa parábola quer dizer o seguinte: não importa no momento que você foi chamado, eu só tenho uma moeda para te dar. Eu só tenho um valor com que eu vou te pagar. Cristo não dá a mão para quem trabalhou menos, não dá o braço para quem trabalhou mais ou menos, não dá metade do corpo para quem trabalhou metade do dia e dá o corpo inteiro para quem começou de madrugada. Cristo se dá totalmente. Ele é o preço. E desde já eu volto a uma reflexão que eu tenho falado aqui com vocês, que quando a gente olha a cruz, a gente não tem o que oferecer. Então, o que ele quis dizer para mim com essa parábola é que no fundo, você pode trabalhar o quanto você quiser. Você não merece o pagamento. O pagamento é a tua salvação. Você nasceu pecador, né? Nasceu já perdido, nasceu condenado. Né? Então ele vai, lava pelo batismo, ele busca você sua vida inteira para que você olhe para ele, para que você reconheça o que ele quer te dar, que é muito grande, que você está cego, que você não está enxergando. Então quando ele chama, ele quer dar o quê? A vida dele, a morte, e ele quer dar por fim a ressurreição. Quando ele diz que o outro está olhando para aquele último que trabalhou com inveja, inveja da bondade dele que se doa aos pecadores, a pecadora de ontem que estava lá molhando o pé dele com as lágrimas, não é? Que nós comentávamos no evangelho passado, né? Aquele fariseu que ele frequentou a casa do fariseu e frequentava a casa dos pecadores para se levar. Cristo não levava uma palavra, Cristo não levava apenas uma boa notícia, ele levava a si mesmo, ele estava se doando. E tanto ele quis estar junto dos pecadores, que ele está junto da gente na Eucaristia. Ele nunca vai deixar um ser humano. Nunca. Porque ele já veio, ele já se doou, ele não retira o que ele dá. Eu estou dando para o último que entra na minha vinha a mesma coisa que eu dei para o primeiro. Por quê? Porque eu sou amor, e o amor não se dá pela metade, não se dá em pedaços. O amor se dá completamente. Ele quis ensinar aqueles que não sabiam amar. Eu fiz algumas reflexões aqui para nós sobre isso, porque eu quero que isso fique entranhado no meu coração e no de vocês. Porque trabalhar dessa vinha é cuidar do próprio corpo de Cristo, que é a igreja.
A nossa igreja é católica. E o que isso tem a ver com o ecumenismo? Católico vem do grego, que quer dizer universal. Ecumenismo vem do oikomen, que quer dizer universo. Então, universo e universal são duas palavras intrinsecamente juntas. Igreja católica e ecumenismo são uma coisa só. Por quê? Porque é a unidade querida por Deus. E inexistente fere o corpo de Cristo. Então, eu e você somos chamados a trabalhar nessa vinha pela unidade dos cristãos, para que os nossos irmãos que estão distantes conheçam a verdade. A verdade na caridade, vai dizer aqui o Catecismo da Igreja Católica. Porque a unidade, quais são esses vínculos da unidade? Sobretudo, isso está a caridade, que é o vínculo da perfeição. É pelo amor que eu sou convidada, é pelo amor que eu sou convidada a trabalhar na vinha, e é pelo amor que eu sou convidada a chamar os meus irmãos na unidade, que é o diálogo ecumênico. Diálogo ecumênico não é juntar pedacinhos das outras religiões e trazer para o catolicismo. Isso é uma expressão totalmente errônea e faz com que a gente fique arrepiado ao ouvir diálogo ecumênico. E por quê? Porque os homens desviam o diálogo. Vai dizer o Felipe aqui na entrar pela porta estreita. Mas vamos terminar só essa passagem do Evangelho, porque eu acho de extrema importância para a gente. Quando Jesus diz, não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu, ou estás com inveja porque estou sendo bom, ou o teu olho é mau porque eu sou bom, né? Essa tradução da Ave Maria, primeira, né? Estás com inveja porque estou sendo bom, e segunda de Jerusalém, né? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom. A bondade de Cristo revela o mal que é em nós. Revela a miséria miserável que eu sou. Só aqui para derramar minhas misérias. Só nesse coração aqui que Santa Faustina nos lembrou. Vem, miserável, vem. Vem aqui. Porque eu sou uma misericórdia infinita. Sem misericórdia infinita de Cristo, mesmo que eu fosse o melhor dos santos, eu não seria salvo. Então a gente tem que ter essa noção que ele tem o direito de fazer o que quer com o que é meu, que é o que? A vida dele. Ele ofereceu a vida dele para aqueles que estavam condenando ele. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem somos nós de apontar o dedo para aquele protestante, para aquele evangélico que até nasceu naquele ambiente? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer isso adiante. Então, a gente não tem que interferir na vontade de Cristo. Quando Cristo vai dizer, meu sacerdote ontem na homilia, quando Pedro interpela Cristo, não, a cruz não, Senhor, o que ele falou? Vai de reto, Satanás. Então, esse Satanás que está te incomodando a não ter esse diálogo ecumênico, está te puxando para um puritanismo protestante, né? Que é aquela coisa de não me misturo, aqui está a casta da religião. Não é isso que Deus quer. Esse é o trabalho do demônio, fazendo você ficar bonitinho e bem limpinho, arrumadinho. Mas ele está aí, na tua alma, fazendo com que você se sinta agredido porque a igreja quer estabelecer diálogo com religiões cristãs. E diálogo interreligioso, aqueles que mal conhecem Cristo, mas tem ainda, às vezes, até uma visão transcendental de Cristo, né? A gente ouve falar que Cristo é isso, que Cristo é aquilo, coitados. Eles não sabem que Cristo é Deus, né? É o próprio Criador do universo. É o Verbo de Deus encarnado. Então, Cristo diz que paga os últimos para testar a misericórdia e a bondade dos primeiros. Ele ama a todos, mas nós trabalhamos pela recompensa ou por amor a Ele? É por amor a Ele que eu estou aqui fazendo esse canal ou é para recompensa de alguma forma, para eu ser salva? Meu Deus, eu estou devendo a Deus. Eu preciso fazer um canal no YouTube e ficar aqui pregando a minha fé porque... Ai, meu Deus, eu tenho que pagar meu preço. Não, eu estou fazendo por amor a Ele. Me dói ver os desvios, me dói. Não que eu não esteja desviada. Deus me livre, sou pecadora. O tempo inteiro tem que me vigiar para ver se não estou escorregado para um lado, para o outro. Mas não é esse o caminho é da misericórdia. Se eu sou atingida pela misericórdia, eu sei ser misericordioso com aquele último trabalhador que está ganhando a mesma coisa que eu. Aquele que mal trabalha, mas vai ser salvo. Glória a Deus. É por isso que a gente reza pelas almas do purgatório, porque elas não estão purificadas. Eu também não tô. Eu tô aqui trabalhando constantemente até meu último dia. Eu tenho que tomar cuidado para não cair no penúltimo dia da minha morte. Não é isso? Então, se eu sou atingida, então por que Jesus quis falar dessa parábola? Porque teu olho é mau. Como é que ele falou? O teu olho é mau porque eu sou bom? Quer dizer, você tá achando ruim eu ser misericordioso com os outros? Achar que os outros não pertencem à tua religião e por isso você já está sacramentando o julgamento deles? Ora, meu irmão, tira a trave do teu olho para tirar o cisco do olho dos teus irmãos. Porque isso vai cair sobre julgamento sobre você. Porque com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Outra pergunta que eu nos fiz.
Por que nos incomodamos por aqueles que trabalharam menos que nós, ao invés de nos preocuparmos se nós trabalhamos bem, se nós merecemos esse valor, né? Pergunte-se isso. Em vez de ficar olhando para aquele que só está trabalhando uma horinha, você trabalhou desde a madrugada, pergunta como é que você trabalhou desde a madrugada? Será que mesmo trabalhando desde a madrugada você mereceu? Dizer de novo meu paro com outro sobre Santa Teresinha, né? As pequenas coisas com muito amor. Se um trabalhou uma hora, mas com amor estúpido, maravilhoso, querendo se doar porque ia ganhar um negócio que não merecia, eu só trabalhei uma hora, eu vou ganhar um denário. Meu Deus, que ele trabalhou desde a madrugada, ele está ganhando um denário. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer valer aquilo que eu estou ganhando, o corpo de Cristo, a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo. Mas você pode trabalhar desde pequenininho na igreja e não ter essa noção. Não olhar para a cruz e ainda achar que merece alguma coisa. É isso que eu quero interpelar a gente. A gente não pode esquecer disso com relação ao diálogo ecumênico, tá? Será que aqueles que chegam por último não se sentem mais devedores por terem ganhado o mesmo e têm um coração mais agradecido? Né? Tá duvidando da bondade de Deus, não é isso? Você tá duvidando da bondade de Deus na tua vida. Você tá duvidando que Deus fez muitas coisas e que você merece mais ainda do que um denário. Você merece mais que a vida de Cristo. Você quer ser o quê? Deus? Quer ser como Deus, então. Olha a tentação. Diante do pagamento que Cristo nos faz, sua própria vida, o que teríamos nós a oferecer em troca? Que trabalho é pesado demais para você? Que trabalho é pesado demais na igreja para você? É o teu irmão que te ofende dentro da igreja? É aquela freira? É aquele padre que não te corresponde? Que trabalho é pesado? Gente, diante da cruz não tem mais nada pesado. O fardo dele é leve. Por quê? Porque ele já carregou tudo, tá ali, ó. Eu e você estamos ali pregados com ele. É desproporcional o pagamento dele com relação ao que podemos lhe oferecer. Por que não conseguimos ser generosos? Eu quero terminar com essa pergunta. Por que eu e você não conseguimos ser generosos? Porque o nosso primeiro olhar é aquele olhar do homem velho, não convertido, do julgamento. Por que a gente não consegue ser generoso da mesma maneira como Cristo é conosco? Eu queria pegar agora o Catecismo da Igreja Católica, que do 815 dá uma aula de beleza, de amor, de caridade, porque é a luz do Concílio Vaticano II, que é inspiração sim do Espírito Santo, e vocês podem ver que tem tudo a ver com o Evangelho de hoje. Na verdade, né, a caridade é o vínculo da perfeição, mas a unidade peregrinante da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis. Quais são esses vínculos? São as verdades da fé. A profissão de uma única fé recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino, sobretudo os sacramentos, e a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem. Isso sim nos unifica. Por isso as comunidades, né, cristãs estão separadas da igreja, tá? As feridas da unidade, 817. Na realidade, nesta única Igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões, né? As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo não acontecem sem os pecados dos homens. Soberba, vaidade, querer interpretar por si, né? Então muitas comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão da Igreja Católica, por vezes não sem a culpa dos homens de ambas as partes. Então, vai citar aqui Orígenes do Catecismo, nesse mesmo parágrafo, onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças, aí o cisma, aí as heresias, aí as controvérsias, onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, ecumenismo, catolicismo, universalidade, do anúncio, da doação de Cristo na cruz, não foi só por mim católica, foi pelo protestante, foi pelo fulano, pelo beltrano, pelo ciclano, né? Onde está a caridade também está a verdade. Por isso a gente tem que pregar a verdade. Mas o raciocínio é maior, é mais amplo que isso. O raciocínio é da caridade, o raciocínio é do me sacrificar por aqueles que não encontraram o caminho. Ofereça, né? Então aí estão as controvérsias. Então, a virtude, ela abaixa tudo isso. Por quê? Porque a virtude se une a Cristo. E daí tira suas conclusões. Tira as conclusões de mim. Se eu for tirar as conclusões de mim, eu vou ser o quê? Cismática, herege e controversa. A Carla vai. Pode ter certeza que eu vou. Porque eu tenho que passar por ele. Aí eu consigo pensar na união, na comunhão. E vai dizer Orígenes, em força disso, os crentes eram um só coração, uma só alma. Entendem? Deixa o julgamento para Deus.
faça o diálogo ecumênico dentro dos padrões que a igreja ensina. A gente vai chegar. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas com a igreja, né? Já nasceram naquela ruptura, estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguidos de pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo. São chamados para a vinha, estão incorporados em Cristo. E por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Caridade é o vínculo da perfeição. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica, vai dizer 819. O Espírito de Cristo serve dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação cuja força vem da plenitude de graça e de verdade de Cristo. Que Cristo confiou à Igreja Católica. Vem da Igreja Católica sim a salvação deles, eles não sabem, mas vem pela força da comunidade cristã católica que comunga o corpo de Cristo e reza no diálogo ecumênico pela conversão desses povos, né? Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele e chamam por eles mesmos para a unidade católica. É um chamado que todos se unam à Igreja Católica. A unidade Cristo a concedeu desde o início à sua Igreja e nós cremos que ela subsiste sem possibilidade de ser perdida na Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica que está a unidade, sim. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e convite do Espírito Santo atendido no Concílio Ecumênico Vaticano II, tá? 822. A preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, eu e você, fiéis e pastores, mas é preciso também ter consciência de que este projeto sagrado, a reconciliação de todos os cristãos à unidade, de uma só e única Igreja de Cristo, ultrapassa as forças e as capacidades humanas. Por quê? Porque é um combate espiritual, porque tem as forças do maligno, que vão mexer com sua vaidade, com sua soberba, nossa e a deles. Por isso, depositamos toda a nossa esperança no coração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai por nós e no poder do Espírito Santo. É na oração que se vencem os combates, tá? E é por isso que nós temos que ser exemplo de replicar os ensinamentos da igreja e não de contestar. Eu quero pegar o Entrai pela Porta Estreita do professor Felipe Aquino, em que ele diz assim, ecumenismo e enculturação. O Concílio Vaticano II mostrou a importância do ecumenismo e da enculturação do evangelho nas culturas do povo. Sobre isso, o Papa João Paulo II falou claramente na carta encíclica Ut Unum Sint. A enculturação é aquela ideia de que a graça pressupõe a natureza. Então eu vou dentro de um ambiente que já existe, já tem uma cultura própria e eu faço com que revele-se a eles a verdade através da própria cultura deles. E aí passa essa cultura a ser purificada, evangelizada. Eu não saio metendo a minha cultura, isso não é evangelização, muito menos caridade. Também não é caridade eu dizer que está certo eles cultuarem deuses, esculturas estranhas. Mas eu tenho que ser caridosa, senão eu não sou ouvida. Infelizmente tem havido abusos e erros, né? Vai dizer o Felipe Aquino. Então o Papa João Paulo II emitiu, em setembro de 1995, né, aos bispos do Brasil, que estiveram com ele, falando assim, em diversas ocasiões, a providência divina permitiu-me insistir naquela conclusão básica do Concílio Vaticano II, segundo o qual é decisão da Igreja assumir a tarefa ecumênica em prol da unidade dos cristãos e de propor convicta e vigorosamente. É preciso entender que o ecumenismo é com as igrejas cristãs, aquelas abertas ao diálogo, vai dizer Felipe Aquino, né? Como ortodoxa do Oriente, anglicana, da Inglaterra, as tradicionais, históricas e derivadas do protestantismo. Mas não com as seitas, vai dizer ele, porque daí não é ecumenismo, eu não tenho a mesma base que é Cristo, entendem? Então, João Paulo II, vendo esses desvios, né, com relação a uma falsa enculturação, vai e alerta. Já tive a ocasião de comentar, mesmo recentemente, que não se trata de modificar o depósito da fé, de mudar o significado dos dogmas, de banir deles palavras essenciais, de adaptar a verdade aos gostos de uma época, de eliminar certos artigos do credo com falso pretexto de que hoje já não se compreende. Mentira!
A unidade querida por Deus só se pode realizar na adesão comum ao conteúdo integral da fé revelada. Falando aos representantes do mundo da cultura em Salvador, Bahia, eu lembrava que a enculturação do Evangelho não é uma adaptação mais ou menos oportuna aos valores da cultura ambiente, mas uma verdadeira encarnação nessa cultura para purificá-la e remi-la. O mesmo vale no campo ecumênico. Com efeito, no campo da enculturação, como no do ecumenismo, nota-se uma certa facilidade com que a busca do entendimento, do acolhimento ou da simpatia com outros grupos ou confissões religiosas tem levado a sérias mutilações na expressão clara do mistério da fé católica, na oração litúrgica ou a concessões indevidas quanto às exigências objetivas da moral católica. Ecumenismo não é herenismo. Não se trata de buscar a unidade a qualquer preço. Esse diálogo ecumênico, que somente tem sentido se for uma busca sincera da verdade, poderá nos pedir que deixemos de lado elementos secundários que poderiam constituir um obstáculo de ordem psicológica para nossos irmãos de distintas denominações religiosas. Sim, pode-se deixar uma parcela para se poder ter um diálogo, mas nunca a mutilação de uma verdade de fé. No abandono da legítima expressão da piedade tradicional do povo cristão, ou no enfraquecimento das exigências de séculos da disciplina eclesiástica ou das veneráveis tradições litúrgicas do Oriente, da Igreja Romana e outras igrejas do Ocidente, né? Nunca será verdadeiro e autêntico se implicar nessas coisas, na mais mínima mutilação de uma verdade de fé. Então, existe um certo limite para esse diálogo, não é isso? Filipe Aquino, ele conclui aqui o trechinho que eu quero ler para vocês, dizendo que é importante ressaltar certas coisas frisadas pelo Papa, porque ele afirma que não se trata de modificar o depósito da fé, nem com a mais mínima mutilação de uma verdade de fé, e que a unidade que Deus quer só poderá se realizar na adesão comum ao conteúdo integral da fé revelada. É essa universalidade que a Igreja Católica quer trazer, mas no diálogo. Como é que eu vou dialogar dizendo assim, ó, senta e escuta, é isso, agora engole? Isso é diálogo? Não é diálogo, gente. É pegar as verdades comuns, passar a verdade da fé, pedir a ajuda do Espírito, rezar, não é isso? Isso é evangelização. Por outro lado, ele chama a atenção para o cuidado com a prática da enculturação do Evangelho, dizendo que não é uma adaptação mais ou menos oportuna aos valores da cultura ambiente. Mais ou menos, né? Mas uma verdadeira encarnação nessa cultura para purificá-la e remi-la. E ele cita alguns abusos, né? Que a gente tá careca de ver, que é o que a gente mais vê. Eu queria só terminar com Dom Estevão Bittencourt, na Crenças, Religiões, Igrejas e Seitas Quem São, quando ele diz nossa fé católica, diz assim, bem no comecinho do livro: a Igreja Católica não se arvora em tribunal para julgar e muito menos para condenar as convicções de quem quer que seja. Ela apenas anuncia, prega a todas as pessoas e até define para seus fiéis hesitantes o que recebeu em matéria de fé religiosa como revelação de Jesus Cristo, seu fundador. Face ao pluralismo de igrejas ditas cristãs, que conservam pontos essenciais da revelação de Cristo, a Igreja dialoga com elas, de modo mais direto, e com elas reza em busca da unidade. E as convida ainda a uma ação comum no sentido de se construir uma sociedade justa e fraterna. É um mecanismo também, né, para este mundo, né? Que tanto se precisa da paz para poder fluir, né? Essa convicção da unidade. Diante das igrejas pseudo-cristãs e de outras religiões tão diversificadas, a Igreja Católica confessa reconhecer nelas alguns valores, está na Dominus Iesus e a Lumen Gentium também, que são como sementes do verbo de Deus, no dizer dos santos padres e dos teólogos, mas lamenta a confusão de ideias e filosofismos errôneos, que não pode de forma alguma aceitar. Embora respeitando a liberdade de consciência, a Igreja Católica não quer e não pode deixar que as consciências se iludam em pontos tão sérios, como são os referentes à fé, pois dizem respeito à salvação eterna. Aí ele pega a fé católica e vai pontuando o que a gente acredita, um Deus único, que se fez homem, que tem essas três relações, né? Pai, Filho e Espírito Santo, na encarnação do Filho, que é reveladora e soteriológica, salvífica, na ressurreição, que só por Jesus somos salvos, mas através da Igreja Católica, que ele fundou, que o ponto fundamental é a sucessão apostólica, o magistério da Igreja, que ensina a verdade, e que por isso cremos que a união à Igreja Católica é garantia
de remissão dos pecados, da vida da graça, penhor e salvação, e só nela, infelizmente. Por isso a gente tem que chamar, porque estão lá, né? Chegando de última hora para trabalhar, tomara, e que na ressurreição da carne e na vida eterna também nós acreditamos. Eu queria fazer esse vídeo para lembrar essas verdades sobre ecumenismo e não causar confusões quanto a esse assunto, porque é o amor, é o Cristo misericordioso que visita os corações. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Vamos continuar estudando o concílio, tá? Essa semana. Até mais.